Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre atitude, liderança, empreendedorismo. E para tratar desse assunto, nós convidamos Marcos Scaldelay, que é empresário, palestrante e, entre outros trabalhos desenvolvidos na sua carreira, tem o livro 99,9% não é 100%, que é um best-seller, e o mais recente lançado livro, Vendedor Falcão. Visão, velocidade e garra para vencer. Marcos Scaldelay, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia e eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E nós contamos, claro, com a participação do nosso público, que está ao vivo também aqui no Mundo Corporativo, especialmente pelo Facebook. Você que está nos assistindo aí no Facebook, pode usar a área dos comentários para mandar suas perguntas para o Scaldelay. Se você estiver no Twitter, pode usar o Twitter também, o @Jornal da CBN, que é uma boa maneira de nós acompanharmos por aqui. Tem, além do @Jornal da CBN no Twitter, o @Milton Jung, ou então o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Vários canais para você mandar sua pergunta e eu repasso aqui para o Marcos Scaldelay. Combinado? Espero você, portanto. Marcos, falei aqui de 2 livros, um deles, inclusive, você já conversou conosco em 2015, que é esse grande sucesso, 99,9, não é 100%. E você já mostrava naquele momento a necessidade de você se esforçar, buscar ser 100%, não se satisfazer com menos do que isso. Quando você trabalha com a ideia do vendedor falcão, você está trazendo essa mesma imagem, de uma outra forma, na área de vendas. É isso, na verdade é uma continuidade, né? E por que eu decidi lançar o livro Vendedor Falcão? Justamente porque eu acredito que você tem que se vender em primeiro lugar para saber vender o teu propósito. E nessa rotina da área comercial, muitas idas e vindas, conversas com a equipe, a gente percebe que aquele que não chega no resultado, ele tem muita dificuldade de assumir o seu próprio valor, de ele se vender em primeiro momento, né? E as pessoas acham que a área comercial é o único que tem que saber se vender. Não. Todo mundo dentro da empresa, independente da área que você trabalha. Quem trabalha na área de gestão, por exemplo, de controladoria, tem que saber se colocar para que todo o corpo diretivo compre a ideia dos relatórios que ele vai ter que preparar, tudo. Ou seja, nós temos que ser vendedor. Nós estamos sempre todos os vendendo dias. alguma coisa, Sempre, um produto sempre, que a gente faça ou a sempre. nós mesmos. Exatamente. Você vende a sua credibilidade através da sua voz, das notícias que você coloca, né? Então, assim, todos nós estamos vendendo o tempo inteiro, é o nosso contato. Diante deste cenário, é que você entende que estas pessoas têm estratégias que podem ser montadas para serem melhores vendedores. É isso aí. E aí eu vou pegar a nossa conversa aqui, talvez lá pela parte final do seu livro. Quando você chama atenção para a pessoa, é o seguinte: a boa notícia é que atitude você muda, atitude você transforma, você aprende, melhora. Ou seja, a ideia mas eu nunca fui um bom vendedor do meu trabalho. Essa é uma ideia que você pode deixar de lado? Lógico, e olha só, tecnicamente todo mundo pode ser igual. Se você quiser fazer o melhor curso de vendas, ou estudar em Harvard, estudar na SPM, o que for, você pode, todo mundo pode. Agora, o que vai mudar um ser humano do outro é em relação às suas atitudes. E graças a Deus, as atitudes a gente pode treinar, a gente pode melhorar e se esforçar para ser melhor a cada dia, né? E o que eu falo no livro é exatamente isso. Quando eu faço a comparação com o Falcão, é justamente para materializar esse entendimento e que as pessoas gravem com mais facilidade que, se elas tiverem algumas atitudes diferenciadas, elas podem realmente se tornar grandes vendedores. Antes de falar dessas atitudes diferenciais, eu queria só pegar uma questão mais pessoal, porque você até um tempo atrás, pouco tempo atrás, você vendia, vamos lá, Bombril. Exato, uma das empresas. Uma das empresas. Hoje você vende o quê? Na verdade, é assim, eu fui executivo de empresa desde quando eu comecei minha carreira. Então, com 17, 18 anos, eu sempre fui executivo de empresa. O ano passado, em março, quando eu deixei a Bombril, que eu passei a empreender. Então, hoje, eu me vendo o tempo inteiro, porque eu sou palestrante e tenho uma consultoria que trabalha na área de gestão de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. Então, o meu nome tem que estar extremamente fortalecido, porque eu sou realmente um produto. Além disso, eu continuo como empresário à frente de uma companhia, como vice-presidente, onde eu virei sócio, que é uma empresa chamada Suavitex, de higiene oral, e eu só aceitei
estar nessa empresa justamente porque eu virei sócio, não como executivo da empresa. Eu atuo como empresário mesmo, virando sócio da empresa. E presidente do LEAD, que é uma organização criada pelo João Dória, de 2003, e que hoje tem os maiores líderes empresariais, e eu toco o LEAD Rio Preto, que é o Noroeste Paulista. Então eu tenho alguns braços aí, mas é importantíssimo a minha participação de venda o tempo inteiro. Quando a gente fala de palestra, é a minha imagem, com consultoria, é a minha imagem de conhecimento. Quando fala do lead, é a relevância frente aos meus clientes. Então, eu tenho que estar me vendendo o tempo inteiro. Você teve que mudar estratégias, você teve que se reinventar saindo de uma organização, de uma corporação, como o caso da Bombril, para tocar negócios próprios? Com certeza. E esse é o meu próximo tema. Acabei de lançar agora no final do mês passado, num evento importantíssimo de empreendedorismo em Florianópolis, como se reinventar. Porque é diferente. Na época, quando eu deixei a Bombril, eu tive uma pessoa que foi um mentor aí, e ele falou: Marcos, olha, você faz parte de um pequeno grupo no Brasil que tem condições de empreender financeiramente, está numa situação resolvida, então assim, você pode arriscar e empreender, então dá voz aos seus sonhos. Eu tive oportunidade para voltar, administrando outras empresas, outros segmentos, mas eu falei, esse é o meu momento, eu vou acreditar naquilo que eu sei que é um potencial forte meu, que é trabalhar essa motivação, essa atitude para as outras pessoas. Onde você busca informação e conhecimento para fazer essa transformação na vida? Olha, acho que o dia a dia é o melhor busca e fonte, né? No LEAD, eu trabalho com 90 empresas no Noroeste Paulista e visito muitas o tempo inteiro. Então a gente acaba lidando com pessoas muito diferentes e ao mesmo tempo tendo a possibilidade de conhecer estilos de vida, estilos de gestão, estilo de gestão, e cada uma se aplica da sua forma, não tem a certa e a correta. Então isso faz com que eu aprenda no dia a dia e tenha muito mais voz, além dos meus grandes mestres aí que eu acompanho e vivencio, um Paulo Storani da vida, que eu adoro e acompanho de perto todo o trabalho dele, e é onde eu consigo ter uma inspiração maior para conduzir os meus negócios, né? A sua formação é marketing e vendas? Isso. Sou formado em publicidade, propaganda e marketing na SPM e gestão de negócios na USP. Mas você, imagino, continua estudando a todo momento? Sempre, a gente nunca para de estudar. Né? Eu sou um cara muito envolvido a assuntos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em inovação, eu tenho um curso de 2 dias que eu dou inovação. Agora, para dar esse curso de inovação, eu usei a minha experiência nos meus negócios, mas eu me aprimorei nesse conceito para poder formatar a melhor ideia para jogar para o público, né? Deixa eu aproveitar a pergunta aqui do Fernando Camel, que escreve pelo Facebook, ele que está nos acompanhando ao vivo, e ele quer saber se a pessoa nasce vendedora ou aprende na raça. Não, é assim, ó, tem algumas pessoas que têm algumas características mais próprias, mas, de novo, para ser um excelente vendedor, que é o que eu chamo vendedor falcão, você tem como chegar lá aprimorando, treinando, ou seja, conduzindo a sua vida de uma outra forma em relação às suas atitudes. Bom, vamos trabalhar então um pouco melhor essa imagem do vendedor falcão. Isso. Por que a comparação com o animal? Então, olha, eu fui preparar uma convenção na época que eu estava na Bombril e eu fui contratar um palestrante. Eu sempre fui muito chato para contratar palestrante, porque eu gosto daqueles caras que chegam e faz acontecer mesmo, e as pessoas saem lá com um brilho nos olhos para arrebentar a concorrência. E levanta o público. Exatamente, eu tenho essa pegada. E aí me apresentaram um palestrante chamado Eduardo Lira, um menino maravilhoso, inclusive está em Harvard agora, porque o Lehman está bancando o estudo dele lá. E ele tem uma ONG chamada Gerando Falcões. Quando eu vi aquele nome Falcão, eu estava com uma ideia de como potencializar um conceito do melhor vendedor. Eu peguei e vi Falcão e falei, deixa eu estudar esse animal. Fui atrás de uma bióloga. E peguei tudo o que o Falcão tem de diferente em relação aos outros animais. Cara, parecia que eu tinha descoberto realmente, aquilo foi desenhado para mim. Foi uma coisa impressionante. Acho que é lá de cima que falou, Marcos, você tem que escrever sobre isso, porque foi emocionante. Falcão, e aí é onde eu bato essas características, né, que eu falo de visão, velocidade e garra para vencer. Falcão é um animal que tem o maior alcance de visão, né, ele consegue, numa distância gigantesca, enxergar 2 pontos distintos, completamente diferente de outros animais. Quando a gente fala de velocidade, é o animal mais veloz, todo mundo pensa que é um felino, mas tem espécie dele, que é mais de 300 km por hora.
E por último a garra, que essa foi brilhante quando eu descobri. Você pegar a águia e o gavião, né? O gavião só é bom com o que é do timão, porque do resto eu brinco, né? O melhor é ser falcão. A águia e o gavião, ele mata a presa com a garra. O falcão não mata a presa com a garra. Ele segura, e quando ele tem a certeza que está preso, ele mata com o bico. E aí essas 3 características foram um presente para eu fazer a relação, para construir esse vendedor falcão. Porque quando você fala realmente na visão, não dá para você sair de casa não sabendo onde você quer chegar. Não tendo, se organizando, se planejando, com as estratégias da empresa bem desenhada, para você trabalhar melhor os seus clientes. E quem tem visão, não pensa em fazer a meta. Ao contrário, pensa em superar o tempo inteiro. E pensar em superar significa você pensar em sair de casa, não pensando nunca em fazer 100%, porque aí é lei de Murphy, você não consegue. Você tem que pensar em fazer 200, porque aí você abre o leque. Você tem uma visão olhando o potencial do todo e enxerga numa distância grande muitas outras oportunidades. Então, essa é a primeira relação. Segundo ponto da velocidade é que você tem que estar no time do cliente. Não adianta nada o cliente dar a oportunidade para você sentar e conversar se você não tiver as armas certas na mão para, naquele momento, entender a dificuldade e conseguir efetivar realmente o próximo passo, que é fechar a negociação. E muitos dos problemas é que quem senta com o cliente fala que não tem tanta autonomia. E você tem que se preparar para essa autonomia. Porque garanta que seu supervisor, gerente, consiga enxergar o que você precisa para aquele cliente e já vai com as armas prontas, para você não perder. Quando não tem autonomia, quer dizer assim, não é ele que decide, tem gente superior a ele na empresa tomando decisões, mas isso é uma desculpa. Talvez ele não consiga negociar direito. Mas isso é uma desculpa, porque se você entende bem o seu cliente, você já pensa em todas as armas. Isso é ter velocidade, é o senso de urgência. Eu vou sentar com o cara, eu tenho que fechar o negócio. Então eu tenho que me cercar de todas as possibilidades, tenho que ver o que o concorrente está fazendo, eu tenho que ter as habilidades na mão para poder chegar na conclusão. E por último, na garra, é que é uma característica do vendedor, né? O vendedor acha que, não, aquele cliente está na minha mão, não, aquele cliente pode deixar aqui no final do mês, não, eu coloco, pode deixar. Aí chega no final, não acontece. Então muitos acham que agarraram, mas não deram a bicada. E para você dar a bicada, você tem que estar com a fala certa com o cliente, porque todo cliente fala para a gente aquilo que ele quer escutar. Basta a gente ter a paciência e saber conduzir. E não ser uma barreira, que esse é o grande problema para você, que você perde as negociações. O que significa barreira? O cliente, quando ele não quer fazer negócio, ele fica jogando problema. Ah, porque eu preciso da margem tal. Ah, porque eu preciso que você entregue isso tal. Cara, inverta a situação. Tudo aquilo que ele te pedir, você tem que oferecer para ele. Mas peça depois tudo aquilo que vai fazer com que o seu negócio seja melhor, mesmo entregando aquilo para ele. Joga o problema para ele. Não se transforma você em uma barreira. E assim, quando você joga a barreira pro cliente, ele fica desarmado e ele faz acontecer. Hoje é mais difícil vender até pelo novo comportamento que as pessoas têm, seja por tudo ser mais veloz, mas principalmente o conhecimento ser muito maior? Ah, sim, eu acho que você tem que estar preparado. Eu, na verdade, não acho mais difícil, eu acho até melhor, porque como hoje o conhecimento está muito acessível, né, você consegue ter isso com muita velocidade, né, e tem muito mais informações. Então imagina, no passado, como é que você media a concorrência. Hoje você tem empresas especialistas onde já te jogam todas as informações dos seus concorrentes para você poder chegar no seu cliente extremamente aberto, conduta de preço, tudo. Então, só não está preparado quem não quer. Quer dizer, você chegar diante de um cliente sem saber exatamente o perfil dele, não. Isso é inimaginável. Eu tenho um grande exemplo, não vou citar, mas vou detalhar aqui o que aconteceu. Né? Eu fui num cliente onde minha equipe falava, é um cara muito difícil. É um cara que, quando chegava para negociar, ele tinha um triturador do lado, ele pegava o papel e já colocando no triturador olhando para sua cara. Sabe assim, aquele cara da antiga para pôr pressão. E eu fui conhecer esse cara, quando eu entrei na sala e ele falou assim, a Bombril é uma multinacional. Lógico que não é uma multinacional, ele sabia disso, mas quis jogar isso para me desestabilizar. Eu falei, olha, ela não é uma multinacional ainda, mas de acordo com o que vender para você, ela vai ficar tão grande que nós vamos ser comprados por alguém. E vai quebrando o gelo. E nisso ele virou para mim e falou assim, a Bombril para estar aqui precisa dar 5 milhões. O meu vendedor lá, estava comigo o meu gerente, o diretor e o vendedor. O vendedor levantou, ele falou, imagina, minha empresa vai dar 5 milhões, onde já se viu, não tem condição, a gente preserva a margem e tal. Totalmente errado. Né? Eu olhei para ele e falei, o que esse leão está querendo mostrar aí? Eu na hora eu virei e falei assim, não, a gente dá 5 milhões. Só um minutinho. Peguei a calculadora, falei, olha, eu te dou 5 milhões, eu preciso de um pedido de 40 milhões, e aí eu te dou os 5 milhões. O cliente voltou, falou assim, não, como 40? Negociação vai e vem, ficou em 250 mil reais. Então, veja,
você não pode nunca ser a barreira, né? O cliente pediu, acha a solução que vai ser melhor para você e joga para ele. Tudo bem, dá para dar os 5 milhões, só que aí o patamar é outro da negociação. Óbvio, porque é uma relação ganha-ganha. O que não pode admitir é uma relação de um só ganhar. E o mercado, ele é preparado para isso. Eu percebo aí que a comunicação é uma competência importante, portanto, hoje para esse vendedor. Seja ele vendedor do que for, nem que seja da sua própria carreira. Sim, acho que não dá para você sentar com uma pessoa que não tenha como você se comunicar direito, uma pessoa que entenda toda essa dinâmica do mercado. Então, no primeiro ponto, quando eu falo da visão, cara, você tem que ser um cara extremamente preparado. Né? Você tem que estar olhando toda a estratégia que existe da empresa, do mercado, os problemas do seu cliente. Porque se você não tiver esse conhecimento e souber comunicar, trazer o cliente para o seu lado, e você sabe, eu brinco muito, para mim, na minha vida, nunca existiu cliente. Eu sempre fui atrás de parceiro, porque quem é cliente não presta. Você tem que ter parceiros. Que parceiro é aquele que vai construir junto com você. Né? Quando você precisa, ele está junto. Quando ele precisa, você está junto. E você vai construir estrategicamente. Cliente é oportunista. Eu quero hoje, amanhã, se ferra. Essa visão de ser um falcão, até pela maneira como você fala, e você encerra o ciclo do falcão dizendo o seguinte, ele agarra quando está firme, ele dá bicada e mata. Não é uma visão muito agressiva na relação dos parceiros? Olha, se você não for agressivo na relação dos parceiros, você não tem nem espaço. Né? Porque, meu amigo, a gente compete, ainda mais eu que trabalhava numa empresa nacional, com as grandes multinacionais, que têm dinheiro, estratégia. Então nós temos que ser agressivo. Mas agressivo com consistência. Eu gosto muito do Paulo Storani, que é do BOP, né? E a visão dele é muito legal, que é o seguinte, né? Primeiro, missão dada, missão cumprida. Esse é o objetivo. Quem é de equipe comercial não vem discutir meta, né? Venha me mostrar o que você precisa para você atingir a meta, mas não venha discutir meta. Meta não se discute. E o segundo ponto é, no BOP, quando eles fazem invasão, por exemplo, Morro do Alemão, o que for, um precisa confiar no outro, senão pode morrer durante a invasão. E na vida profissional é a mesma coisa. Se você não tiver um time que você confia um no outro, com consistência, o revólver vira para sua cara. Então essa agressividade significa, na cobrança de resultado, agressividade de estar à frente do seu concorrente em conhecimento, em estratégia. Não significa agressivo na educação. Uhum. Você começou muito jovem. Você até já falou aí 16, 17 anos. Isso. E você também assumiu postos de comando muito jovem. Isso. Na Bombril você tinha 36 anos quando eu fui presidente. 36 anos quando você foi presidente. Quer dizer, você é de uma geração que está subindo muito rapidamente. Na verdade, você puxou essa geração. Nós temos hoje aí pessoas mais jovens ainda no mercado. E a minha questão aqui é a seguinte. Essas pessoas hoje estão chegando no mercado, esses jovens estão chegando no mercado com esse olhar de falcão muito mais acirrado do que anteriormente? Com certeza, acho que é um processo e cada vez mais, né? Eu cheguei muito jovem, mas é importante deixar claro, eu não pulei nenhum estágio profissional. Eu fui estagiário, eu fui analista, eu fui gerente júnior, pleno, sênior. O que aconteceu é que um intervalo entre o outro, eu acelerei. Você encurtou o caminho. Eu encurtei o caminho. O tempo, não o caminho. O caminho foi o mesmo, mas você encurtou o tempo. Encurtei o tempo. Então eu sou da geração quando você fala do Kakinoff, por exemplo, da Gol, de uma geração de gente muito jovem, o Galindo da Croton, pessoas de muito destaque, mas com muita consistência. Nós, em 2014, eu fui eleito um dos principais executivos mais jovens aí do país, ganhei uma eleição grande entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor, isso por muito destaque, mas eu nunca trabalhei em uma empresa com recurso. Sempre foi por pensar diferente. Uma das grandes características que me fez acelerar a minha carreira foi porque eu sempre fui um cara de pensar diferente. Eu falo que eu nunca nasci, a pessoa fala assim, você pensa muito fora da caixa. Eu falo, não penso fora da caixa porque eu nunca nasci dentro dela. Né? Eu penso sempre muito fora, muito além, né? Algo para ser diferente. Agora, eu penso o seguinte, esses jovens chegam com essa visão de falcão, como você vem se referindo. Mas tem maturidade para estar nesse mercado? De novo, eu não pulei nenhum step profissional. Quando você não pula nenhum step profissional, você vai ganhando esse corpo. Agora, o que acontece, muitas vezes, eu vivo em empresa familiar, por exemplo, toco um lead de muitas empresas do interior de São Paulo que são empresas familiares. O pai quer que o filho viva o sonho dele e acaba não fazendo que os steps sejam
seguidos corretamente. E aí eu posso garantir para você que isso é um dos piores pontos do mercado para gerar imaturidade. O cara está numa posição alta sem ter a base sólida para tocar e ele achar que ele tem condição. Bom, nós já falamos aqui que as pessoas podem se desenvolver. Quais são os passos que nós devemos dar para chegar a este ponto ideal, já que nem todos nós nascemos com isso na alma? Então, eu acredito, para você ter a melhor visão, a velocidade e garra, existe aí 4 atitudes importantes. A primeira, você não tem que ser o dono da empresa, mas você tem que agir como se fosse o dono da empresa. Então você ter o DNA da empresa. Se ela é sua, ótimo. Se ela não é sua, tem que agir como se fosse o dono. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude é você realmente ter senso de urgência. É um alarme na cabeça. E o senso de urgência significa não pensar só no seu umbigo, pensar no todo da empresa. Muita gente que trabalha em corporações fala assim, eu já fiz o que o meu departamento precisava, agora a responsabilidade do outro departamento. Esse é fadado a morrer, porque você tem que pensar no todo, porque quando a empresa realiza que você se beneficia também. Então o senso de urgência é isso, pensar realmente no todo, ter voz proativa. Terceiro ponto, terceira atitude é ter brilho nos olhos. Ser otimista, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Ser o cara que quando olha para os outros todo mundo confia e sabe que vai ser um exemplo. E é realmente você conseguir ser um impulsionador de todo um time, um líder aí a ser seguido por todo esse time. E isso você consegue através da competência, que é ser orientado para resultado. Quanto mais resultado você der, mais seguido você vai ser. Então, você ter o DNA da empresa, você ter senso de urgência, brilho nos olhos, ser orientado para resultados, são as 4 atitudes bem treinadas que vai te fazer ser um grande vendedor, Falcão. Atitudes que necessariamente não dependem do que a empresa me oferece. Dependem muito mais de mim mesmo. A atitude é fielmente sua. Se você quer ser um vencedor, você vai ser um vencedor. Porque você vai trabalhar, não ter medo, em assumir risco, se arriscar. Ou seja, é fielmente ligado a você. A empresa não tem obrigação nenhuma de te treinar. Ela pode te capacitar, te ajudar a capacitar, mas ela nem precisa. Se você quer ser um grande vencedor, cuide do seu caminho, brilhe com os seus recursos e crie as suas oportunidades. Como entender em que estágio eu estou de preparação e de desenvolvimento? Olha, eu gosto e sempre falo, faça algumas perguntas o tempo inteiro. Primeiro ponto é, você está feliz? Né? Segundo ponto, aonde eu estou, mesmo se eu não estou feliz, eu consigo me tornar feliz? Né? Porque aqui existe um ponto a ser resolvido grave. Né? E o outro ponto é, a minha vida pessoal está interferindo muito na minha profissional? Pergunta-se sempre isso, porque você vai saber em que momento você está. Se você precisa se reinventar, se você precisa tomar uma dinâmica diferente na própria empresa, o que for. Fiquei com medo agora nessa questão, vou querer que você aprofunde um pouco mais. Quando você fala da vida profissional com a pessoal, a minha vida pessoal está atrapalhando a profissional ou vice-versa? Se estiver atrapalhando. Olha, primeiro que não pode. Os seus problemas pessoais são seus problemas pessoais, ninguém tem a obrigação de viver os seus problemas. Lógico que a gente tem amigos, a gente tem religião, que for para nos ajudar. Mas uma coisa é o seu caminho profissional. E muitas vezes as pessoas querem que todo mundo sinta as dores que elas estão sentindo. E eu tenho uma arma para isso o tempo inteiro. Eu falo, olha, se você pensa que você está passando por o maior problema da sua vida, sempre tem alguém que está passando por um problema muito maior que o seu. Então tem algumas atitudes. Assista um drama. Pega um drama bem pesado, que você termina de assistir o filme, você vai dar valor para a sua vida. Outra, olha para o seu vizinho do lado. Então tem muita gente que fala, pô, mas eu tô passando uma situação, né? Tá com câncer na família. Cara, tem uma outra família que acabou de sofrer um acidente e morreu todo mundo do carro. Então assim, sempre tem alguém pior que a gente. E ninguém tem a obrigação de viver o nosso problema. Por que eu coloco isso? É porque às vezes parece que algumas pessoas que atuam no mundo corporativo não conseguem compreender que você sim pode trabalhar, dar muito bom resultado na vida profissional, mas sem abrir mão da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Você pode dar bons resultados, trabalhar demais, ter metas muitas vezes estranguladas até, mas ser feliz em família. Com certeza, você faz esse desenho, né? Não é culpa da empresa que você está, é você que tem que desenhar. Eu sou uma pessoa que eu saio de casa na segunda-feira e volto às vezes na sexta ou no sábado. Então eu não tenho presença na minha vida familiar, mas eu tenho uma mulher que me ajuda muito
E tenho 2 crianças que sabem que o pai está trabalhando para poder oferecer o melhor para a família. E no momento que eu estou com eles, eu sou o pai. Eu vivo intensamente. Então, qual é a sua entrega no momento que você está realmente com a sua família? Tem muita gente que fala, olha, minha qualidade de vida, nossa, eu preciso de qualidade de vida, diminuir o trabalho. Qualidade de vida para mim é ser feliz. E ser feliz não significa trabalhar pouco. Eu não achei a fórmula ainda para você conseguir trabalhar pouco e conseguir muito mais coisa na sua vida, até material. Para mim não existe essa fórmula. Agora, tem um ponto que eu gosto muito de falar e que eu levo em todas as minhas palestras. Quando eu deixei a Bombril foi um momento muito difícil na minha vida. Foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha o DNA da empresa, eu tinha o sangue. Eu pedi demissão, fiquei 20 dias e sofri muito para sair de lá, porque realmente eu precisava sair. Era o meu momento ali para tomar uma atitude diferenciada. E eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com religião, e independe de religião, cada um tem a sua, né? Mas naquele momento eu tive a oportunidade de ir para a Europa, chegar próximo do Papa Francisco. E ali eu senti uma coisa tão especial que hoje, em todas as minhas palestras, eu falei, eu vou ter que tocar num assunto, lógico que eu não vou interferir na religião de cada um, mas que palavra mostra para o mundo empresarial que sim, você pode ter Deus com você, te apoiando, ajudando em todas as suas dificuldades. E a palavra para mim se chama fé. E eu falo isso e termino as minhas palestras. Quando a gente tem fé, nós somos fortes. Nós levantamos para vencer. E no meu livro, Vendedor Falcão, eu escrevi uma oração que é a força da fé. Justamente para quem é empreendedor, para quem está passando por grande dificuldade, ou não, que queira ler para se fortalecer. Porque a gente sabe que nós matamos 10 leões por dia. E se nós não acreditarmos que tem algo maior com a gente, é fácil nos derrubarmos. Marcos, o Marco Antônio pergunta aqui o seguinte: eu sou dono de um pequeno negócio na área de alimentação, trabalho diretamente com o cliente. Não é muito agressivo quando eu pensar dessa maneira, trabalhando com esse cliente? Eu não teria que ser mais sensível com ele? Pergunta aqui o Marco. A sensibilidade não diz se ele pode ser cliente ou parceiro. É o que vai gerar de negócio, né? E agora sim, primeiro, você tem que ser o impulsionador e gerar as oportunidades de negócio. Então a tua atitude com esse cara tem que ser uma atitude para trazer ele junto a você, né? Entendendo toda a realidade dele e aquilo que você pode ajudar. E eu fico pensando o seguinte, quando fala nessa forma mais agressiva, nessa atitude mais agressiva, não está falando em nada em ser desrespeitoso, mas pelo contrário, respeito à pessoa, o carinho com aquela pessoa que pode ser seu parceiro, ele se mantém. Olha, você não pode atropelar as coisas. Vou falar uma coisa, eu posso dizer para você que eu sou um dos poucos caras nesse Brasil que tem uma relação com varejistas que muita gente não tem um mínimo acesso. Por quê? Pelo meu jeito. O cara me fala não, eu também falo não, mas nós somos amigos até de WhatsApp. Pessoas difíceis, encaradas pelo mercado como as pessoas mais difíceis do mercado e que me adoram. Porque a verdade é acima de tudo, é o olho no olho. Você está querendo me sangrar, eu não vou fazer negócio com você. No dia que você quiser, você me liga que eu vou fazer, mas vai ter que ser a relação ganha-ganha. Quanto mais transparente e verdadeiro, mais parceiro o cara vai ser. E imagino não transferir isso para a questão pessoal deve ajudar bastante. Óbvio. Porque cada um tem o seu interesse naquela negociação. O fato de eu estar defendendo os meus interesses não significa que eu não goste de você. Não, com certeza. Eu tenho essa relação profissional e pessoal, eu falo de não interferência quando você tem algum problema que vai te desanimar isso. Mas assim, eu sou um cara que eu não sei ter uma relação só profissional. Eu tenho uma relação emocional com as pessoas. Eu gosto de sentar com você, entender a sua vida, entender a sua dinâmica, entender como eu posso ser um grande amigo seu, um grande parceiro. Então eu já trato normalmente um cara que eu estou caminhando para trazer junto uma vida pessoal, tá? O Cláudio Soares pergunta aqui o seguinte: são estratégias que funcionam mesmo numa crise como a que o Brasil vive? E aí eu aproveito para deixar essa pergunta para fechar essa nossa conversa. É o que eu mais falo hoje nas minhas palestras, é isso. Atitudes frente à crise. Quem é que pode mudar o processo de crise? É só você, com as suas atitudes. Porque o país hoje está passando por grande dificuldade, porque tem gente que está lá que não nos representa no dia a dia. Nós somos empreendedores, empresários que acordamos cedo para trabalhar. E tem que levar uma atitude
de fazer acontecer diferente. Se nós quisermos passar por esse momento fazendo a diferença, nós vamos fazer e procurar os caminhos para fazer. O que acontece é que todo mundo quer se esconder frente à crise, né? Olhe seu concorrente do lado e quanta gente está indo bem mesmo no momento de crise. Nós temos que nos adaptar e olhar para frente e saber que a nossa cabeça e o nosso sentimento é o que vai movimentar essa grande mudança. E eu espero que essa nossa conversa, de alguma maneira, tenha ajudado os nossos ouvintes aqui e internautas a mudarem esta forma de olhar a situação nesse momento e perceberem que a atuação deles, a atitude deles pode ser realmente transformadora, mesmo diante do cenário que nós estamos. Marcos, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado você pelo carinho e pela grande oportunidade. Marcos Scaudelay, empresário, palestrante e autor de livros. Um deles, 99,9% não é 100%, e o outro, Vendedor Falcão, Visão, Velocidade e Garra para Vencer. 2 livros escritos aqui pelo Marcos Scaudelay, nos quais ele traz toda a experiência que ele desenvolveu e desenvolve na sua carreira. A você que participou ao vivo deste Mundo Corporativo, o meu agradecimento, e quero lembrar que este conhecimento tem de ser compartilhado com as outras pessoas. Por isso, você é nosso convidado. Vá até a nossa página no LinkedIn, nossa página de discussões, Mundo Corporativo da CBN, leve o seu artigo, leve o seu conhecimento, discuta outros temas e traga sua sugestão também para este Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo. Até mais.